Olá, eu sou José Luiz Ames. Olá, tudo bem? E eu sou Rosana Marcelino. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre uma questão muito desafiadora para todos. É a questão de saber como colocar em prática o desejo de produzir mudanças na vida. Nós temos recebido diariamente mensagens de retorno das nossas postagens. Em todas elas, as pessoas nos dizem que aquilo que leem está fazendo sentido. Chega como uma verdade e está sendo um diferencial na vida das pessoas. As leituras diárias possibilitaram compreender de outra maneira a própria vida. Mas, junto com essas mensagens, manifestando a compreensão dos textos, vem também uma angústia sobre o que fazer diante dessa nova compreensão. Bem, unicamente para ilustrar, eu vou mencionar algumas angústias de quem nos escreveu. Obviamente, elas estão resumidas e está omitida a pessoa que as enviou. São mensagens como estas. Como faço para corrigir os erros cometidos com os meus filhos? Outra mensagem. A separação com o marido foi disfuncional. Agora, os filhos adultos parecem repetir o pai. Ainda existe solução para este quadro? Outra mensagem ainda. Separei, mas o pai de meu filho não assume suas responsabilidades sequer com a pensão. Eu me sinto duplamente abandonada e com mágoa. O que fazer? Outra mensagem. Adotei uma criança que tem a mesma deficiência mental da mãe e tem ainda outras duas irmãs que ela não conhece. O que fazer? Finalmente, mais uma mensagem para concluir. Sofri muito com meus pais. E, por melhor que entenda tudo o que leio, não consigo aceitar eles. O que eu posso fazer? O que estas e todas as demais mensagens que recebemos revelam? Elas mostram que o processo já começou. Quem começou a se questionar sobre a sua vida, sobre a maneira como começou a lidar em relação aos pais, aos filhos e com a parceria, já fez o mais difícil de todo o processo de mudança. Imagine vocês uma pesada carroça que você precisa mover de lugar. O mais pesado é colocar a carroça em movimento. Depois que ela começou a rodar, fica cada vez mais leve, fazer com que ela vá em frente. Não é assim? Por isso, quem está angustiado diante da realidade de sua vida, já colocou sua carroça em movimento. Parabéns! Você venceu a prova mais difícil. Respira e dê parabéns a si própria pela conquista. No vídeo de hoje, vamos trazer a você algumas ferramentas que vão ajudar você a manter a carroça da vida em movimento, para levar esta carroça ao seu destino. Quem colocar em prática as sugestões sentirá em seu corpo como a vida vai ficando cada dia um pouco mais leve. A primeira ferramenta, e é a fundamental, que você precisa adquirir e começar a utilizar, é passar da mente para o coração. Em nós atuam duas fontes de conhecimento: nossa mente e nosso corpo.
A questão é o quê? A questão é que, em geral, as pessoas se dão conta apenas da mente, mas não prestam atenção no corpo. O conhecimento da mente é necessário e é muito importante. A mente nos traz o entendimento. O segundo passo é transformar este entendimento mental em uma verdade interna. O nosso corpo nos informa sempre que alguma coisa não vai bem conosco. No começo do aprendizado da leitura do corpo, a informação nos chega como uma sensação de conforto ou de desconforto. Por exemplo, quando alguém nos olha, alguém nos diz algo, ou quando entramos num espaço, nós sentimos uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. O corpo está nos dizendo algo que muitas vezes é diferente do que aquilo que a pessoa nos fala. Nós temos força para fazer algo somente depois que aquilo que entendemos fez sentido ao nosso corpo. E como podemos saber se fez sentido? Quando nos damos conta de que aquilo combina com o que percebemos. Os textos que você lê diariamente vão produzir efeito na sua vida a partir do instante em que eles tocarem você em seu coração. A propósito disso, eu tomo a liberdade de citar aqui uma mensagem de uma das pessoas que nos tem escrito. A mensagem é a seguinte: vocês têm sido uma companhia fiel no processo que eu estou passando. Como estou impossibilitada de sair da cama, as leituras preenchem meu tempo. Mas essas leituras estão fazendo mais do que isso. Estão curando minha alma. Aqui está dito tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Deixar-se tocar em sua alma. Quando a nossa alma se sente tocada, quando o nosso coração fica mexido por aquilo que entendemos com a leitura, temos a sensação de completude, como se agora tudo passasse a fazer sentido. Somente depois desta experiência temos força para a mudança. Somente a alma, o coração é capaz de nos mover para fazer alguma coisa. Enquanto ficamos no entendimento mental, permanecemos passivos à espera de um milagre. A angústia de muitos de vocês, com certeza, é a seguinte: tem algo que eu possa fazer para que aquilo que eu entendi comece a mudar na minha vida? Sim, tem. E vamos trazer a vocês algumas sugestões práticas neste sentido. Só que para que essas sugestões funcionem, é preciso praticar elas incansavelmente. Veja, imagine vocês que é como um exercício de musculação. Não é de um dia para outro que você percebe a diferença. Você só percebe o efeito depois de muito exercício. Bem, sobre este ponto agora, quem vai conversar com vocês é a Rosana. Olá, tudo bem? Então, vocês já devem ter percebido, vocês que acompanham os nossos trabalhos, que eu e o Luiz, nós funcionamos de forma muito diferente. Ele é o metódico, né? E eu sou pura inspiração. Então, eu marquei um tanto de coisas para falar com vocês, mas na hora me vem outra coisa, me vem uma percepção, e é sobre isso que eu vou falar, tá? Então, o que é importante nós sabermos? Que para a gente sair do lugar, né? Literalmente,
Basta um único passo. E nós já não estamos no lugar onde nós estávamos antes. Então, se essas leituras que vocês estão fazendo, se elas estão movendo uma inquietação dentro de vocês, como o Luiz falou, isso significa que vocês já estão em movimento. Vocês já estão se movendo e estão dando algum passo porque você já não quer mais estar no lugar que você estava antes. Isso mostra que você já está pronto para dar os primeiros passos. E basta um único e um simples passo para que as coisas comecem a mudar. Então, eu sei que nós poderíamos enumerar inúmeros exercícios e falar de tantas coisas, mas considerando que nós estamos falando para mais de 1.000 pessoas, né, que está nesse grupo, considerando que a situação de cada um é totalmente diferente, sim, existem pessoas que vivem realidades muito difíceis, relacionamentos bastante disfuncionais, né, e existem outras pessoas que têm problemas, né, que são mais sutis. E o que eu quero dizer é que o primeiro ponto, quando você consegue identificar, né, que a sua relação, seja com o companheiro, seja com os filhos, seja com os pais, ela não está fluindo, não é uma relação leve, não é uma relação feliz, está cheia de atrito, de ruído. Se você conseguiu identificar essa situação, já é o primeiro passo, tá? Um segundo ponto é quando você começa a observar de onde isso vem. Então, quando nós falamos com relação ao relacionamento, ao companheiro, tá? Como é a sua comunicação com o seu companheiro, com o seu parceiro? Ela é uma comunicação assertiva, né? Amorosa? Ou ela é uma comunicação cheia de dificuldades para você se expressar? Ela é uma comunicação violenta? E quando nós falamos de comunicação violenta, não é só o que você diz, mas é tudo, é como você convive com o outro, tá? Porque essa violência no dia a dia, na relação, muitas vezes ela não está só no verbal, tá? Ela está na forma que a gente lida com o outro, na forma que a gente abre uma porta, na forma que a gente põe um prato na mesa. Em todas essas ações, nós podemos ser amorosos, atenciosos, acolhedores, ou nós podemos estar demonstrando a raiva, desdém, desgosto, ansiedade, tá? Então, o primeiro ponto que eu diria para vocês, prestem atenção em como vocês lidam com o seu parceiro, tá? E, ok, se você identifica que a comunicação de vocês, ela não é autêntica e não é amorosa, aí está o primeiro ponto, de forma racional, para você prestar atenção e começar a mudar. Por que eu estou falando, por enquanto, em questões que você tem condição de identificar de forma racional? Porque nós estamos dando uma informação para vocês aqui, à distância. Quando nós estamos dentro do campo sistêmico, que nós vamos fazer uma constelação, nós temos outras ferramentas que a gente pode utilizar para que aquelas informações cheguem para você num nível de percepção sensorial, de coração, de alma. Mas aqui nós estamos falando de algo mais amplo. Então, se você observou que você tem uma comunicação disfuncional com essa pessoa, busque conscientemente, tá? Trocar os termos que você utiliza. Busque conscientemente aguardar que ele conclua o que ele tem para te dizer. E se se não chegou bem para você a informação, busque simplesmente perguntar para ele, né? Você pode me explicar o que você quer dizer com isso? Em vez de você julgar aquilo que ele está te falando, busque simplesmente fazer essa pergunta, tá? O que realmente você quer dizer com isso? Você pode me explicar, né? Eu quero realmente compreender o que você quer dizer. Esse movimento demonstra para o outro disponibilidade, tá? E entenda que cada pessoa é uma pessoa totalmente diferente, como eu comecei falando, né? O Luiz é uma pessoa metódica, eu sou uma pessoa que atuo mais pela inspiração, tá? Mas ele tem um profundo respeito pela forma que eu sou e que eu atuo. E eu adoro a forma que ele é, tá? E respeito a forma que ele é.
Então, isso faz com que a gente consiga conviver bem, sendo totalmente diferente na forma de processar as informações, tá? Então, experimente fazer isso. E se você tiver dificuldades com relação à comunicação e quiser me mandar uma mensagem no privado, mande, eu posso mandar alguns materiais específicos para você falando sobre isso. Eu tenho absoluta convicção de que se você prestar atenção em como vocês estão se relacionando, tá? E começar a aquietar, né? Respirar, e realmente se dispor a compreender o que o seu parceiro quer falar, isso já vai reduzir muito das dificuldades e os atritos que vocês têm. Aí você pode dizer para mim assim, tá bom, mas eu que tenho que fazer isso, né? Sim, é você que está me ouvindo que tem que fazer isso. Por quê? Porque o perfeito é quando as duas partes, ou todas as partes envolvidas, têm consciência de que tem um problema e as duas partes estão disponíveis para olhar para a solução. Isso é o perfeito, é o mundo perfeito. Porém, a maior parte das vezes não é assim que acontece, tá? E se é você que está percebendo que tem uma dificuldade e um problema, é você que precisa ter uma ação diferente para romper aquele ciclo, aquele vício que vocês têm, se for o caso de uma comunicação violenta. Alguém tem que romper esse vício. E aquele que está prestando, que percebeu que isso existe, é aquele que vai precisar atuar, mudar um posicionamento. Quando você muda, a outra pessoa também tem a possibilidade de mostrar outra face dela. Nós estamos falando isso com relação ao companheiro, mas não é diferente quando a gente está lidando com os nossos filhos, tá? Muitas vezes nós exigimos que os filhos sejam respeitosos conosco, porém, a nossa conduta para com eles, muitas vezes não é respeitosa. Então, não é porque um ser é uma criança, né, um pré-adolescente, é uma adolescente, que ele não mereça, e eu tenho a obrigação, né, de atendê-lo da forma mais respeitosa possível, de falar com ele da forma mais respeitosa possível. Porque se eu não fizer isso para com ele, eu não vou ter isso dele de volta. Aí você vai dizer para mim, Rô, então você sempre foi queridinha e boazinha? Não, sabe? Eu já fui horrível com a minha filha, tá? E já colhi muito daquilo que eu fiz de negativo para com ela. Agora, sempre é tempo. Você se deu conta que tem algo disfuncional? Pronto, aquela é a hora de você começar a agir diferente. Então, preste atenção, busque tratar o seu companheiro e os seus filhos como você trata as visitas. Sabe quando vai chegar uma visita que você ama, que você coloca a melhor toalha de mesa, tá? Coloca a melhor louça, arruma o quarto da forma mais bonita e cheirosa, né? E se uma visita chega na sua casa e, sei lá, derruba um bule de café em cima da mesa, como você vai fazer para resolver? Né? Você vai dizer, deixa, eu arrumo, eu ajeito. Não é assim que nós tratamos a visita, o estranho, tá? E por que nós não tratamos da mesma forma o nosso companheiro, os nossos filhos, que são as pessoas mais preciosas que nós temos na nossa vida? Se tudo que nós fazemos na vida é por causa deles, é para eles, é por eles, então por que nós não entregamos a nossa melhor versão para essas pessoas, que são as mais importantes, as que a gente mais ama, tá? Então, o Luiz tinha me proposto trazer exercícios para vocês, e eu tinha até escrito um tanto deles, mas eu fiquei pensando, isso é o básico, sabe? A disponibilidade de amar o outro, a disponibilidade de compreender que o outro é diferente e aprende de forma diferente de você, sente de forma diferente que você. Então, é o respeito à outra pessoa. Esse é o começo de qualquer processo. Uma outra coisa importante, quando nós falamos sobre os pais, né? Diante dos pais, nós já lemos, desde o início do ano nós estamos lendo esse material, nós somos os pequenos e eles os grandes.
E o Luiz tem insistido nos materiais de o quanto é importante a nossa relação com os nossos pais, o respeito para com os nossos pais, a honra para com os nossos pais, para que a nossa vida possa fluir, né? Então, se você ainda tem, né, a possibilidade, o privilégio de conviver com seus pais, busque uma forma de se sensibilizar diante deles. O que é isso? Busque conhecer os seus pais. Busque informações com eles, conversar com eles sobre como foi a vida deles, como era a infância deles, como eram os pais deles para com eles. Esses movimentos fazem com que a gente conheça os nossos pais a partir de outra ótica. Nós vamos, dentro do nosso peito, do nosso coração, a gente vai compreendendo os nossos pais também só como seres humanos, como pessoas que acertam e erram, como pessoas que têm dores profundas que nós não temos a menor noção das dores que tem lá dentro deles. E se nós tivermos a disponibilidade de conhecer mais os nossos pais, só esse movimento já pode te colocar num nível de compreensão muito mais profunda de quem são os seus pais. E muitas das nossas dores para com eles, elas podem sumir só com esse movimento. De você buscar sensibilizar o seu coração para as histórias que os seus pais podem te contar. Faça isso se você tem essa oportunidade. Vá conhecer os seus pais antes deles serem seus pais. Busque essas informações. Eu tenho absoluta convicção que o seu coração vai sentir os seus pais de outra forma. E um exercício prático, né? De quando você está junto aos seus pais, quando você for pedir para eles contar essas histórias, criar a possibilidade de conversar com eles de um outro lugar, busque conscientemente, racionalmente, busque se colocar sempre à esquerda dos seus pais. E, se possível, sente-se num lugar mais baixo do que o que eles estão sentados. Faça isso conscientemente. Conscientemente você está se colocando menor que eles. Você está se abrindo, se disponibilizando a conhecer os seus pais e a compreender eles num outro nível. Esse simples movimento, tá? Quando você faz isso de forma consciente, eu me coloco aqui à esquerda dos meus pais e eu me coloco aqui menor que eles. Fisicamente, isso produz algo no seu corpo já. Experimente. E não experimente uma vez. Experimente 1, 2, 5, 10, até que você sinta no seu corpo esse movimento. Isso está fazendo sentido para vocês? Caso vocês queiram algumas outras sugestões, caso vocês experimentem fazer esses movimentos e sintam algo ou não sintam algo, tá? E quiser dividir isso conosco, manda uma mensagem para nós no privado. Nós vamos ficar muito felizes em receber o contato de vocês, ok? Então, 2 indicações básicas. Identifique o que está acontecendo e como você lida, tá? Com as pessoas que você ama. Busque se sensibilizar com relação aos seus pais e as histórias deles. E trate o homem que você ama, trate os seus filhos, igual você trata as suas visitas, que você tem mais amor por elas. Tá? Faça só isso e me conte o resultado. Bem, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Como vocês já sabem, eu e a Rosana somos terapeutas, nós trabalhamos com constelações, tanto familiares quanto também de organizações, além de uma terapia individual que nós chamamos de aconselhamento sistêmico. Se você estiver interessada, você entra em contato também pelo nosso contato, que está ali no YouTube. Nós atendemos isso presencialmente, mas também atendemos à distância. Se você não está inscrito ainda neste canal, se inscreva no canal. Muito obrigado por isso, porque também nos ajudará a expandir ainda mais o nosso trabalho. Muito obrigado e nós esperamos você no próximo vídeo. Até.